Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo de número 1. É um texto que eu não sei na atualidade, mas quando eu me converti em 92, durante muitos anos, eu vi muitas pregações nesse texto. Era um texto muito citado nos púlpitos das igrejas. Ultimamente a gente não ouve mais essas mensagens nesses textos. Eu não sei o que é que os pastores têm e têm medo de pregar essas coisas. Mas vamos lá. Esta é a palavra que o Senhor, Ele colocou no meu coração para trazer nesta noite, concernente a respeito a todos esses acontecimentos que nós estamos ouvindo hoje aqui nesse lugar. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e os habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisas tremendamente horríveis fez a Virgem de Israel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei por onde começar, porque quando o Senhor me dirigia essa palavra, Ele me fazia entender algo. É como se Deus estivesse dizendo para mim: eu estou cansando de tanto falar para esse povo. Então não se admire se chegar um culto e eu disser: não prega nada, não diga nada. Porque eu sentia como se essa fosse uma das últimas pregações aqui nesse lugar. É como se Deus estivesse dizendo: vou falar mais um pouquinho, mas eu estou pensando em parar de falar. Porque, irmãos, pode nesse momento muitas igrejas estar cheias de gente, mas Deus, Ele tem propósito com quem Ele quer ter propósito. Deus, Ele vai trabalhar com quem realmente Ele chamou e levantou. Então os homens podem usar o nome dele, pode fazer o que quiserem aí, isso não tem problema. Todos estarão diante do Senhor e prestarão conta por isso. Mas quando se trata de obra de Deus, das coisas de Deus, é dessa forma mesmo. Ele cobra, Ele revela, Ele mostra, chama atenção, Ele punha, Ele bate, Ele castiga, Ele faz. Porque a obra
É dele. Quando não é dele, não. Ele deixa fazer do jeito que quiser. Pode fazer ele do jeito que quiser, botar o que quiser, ele não vai ligar, não. Mas se a obra é dele, então o negócio é diferente. Mas vamos lá. Que Deus nos dê graça. Amém? Atente o seu ouvido e abra o seu coração para essa palavra. Porque nós que estamos aqui hoje, somos privilegiados porque estamos recebendo isso em primeira mão. O texto já foi lido e, como eu falei, é um texto conhecido. Então, quando Deus fala ao profeta Jeremias, lembrando que Jeremias foi um dos profetas que mais profetizou sobre o cativeiro. Isaías é chamado de profeta messiânico porque vem de Messias. Foi o profeta que mais profetizou a vinda de Jesus. Jeremias foi o profeta que mais profetizou o cativeiro babilônico. É tanto que quando você começa a ler o livro, que Deus começa a exortar o povo, né? Chega em uma certa altura que o profeta ele começa a perceber e já contemplar o que vai acontecer com o povo ao ponto que ele não aguenta. E você vai ver as 3 intercessões de Jeremias, porque ele vai fazer 3 momentos de orações específicos. Domingo passado eu preguei sobre Neemias, não foi? Você vê que Neemias ele tira o quê? 40 dias de jejum e oração dia e noite pelo povo, para Deus trazer alguma solução. E a solução que Deus traz é o quê? É colocar no coração de Neemias para que ele fosse a Jerusalém e começasse a obra. Então, às vezes nós estamos pedindo resposta de Deus e nós somos a resposta de Deus. Então, assim como fez Neemias, Jeremias ele vai levantar 3 intercessões diante de Deus. E todas as 3, Deus recusa e diz: não interceda por esse povo. Não peça por esse povo. Então, as 3 orações que Neemias se coloca diante de Deus, em jejum, em pano de saco, se humilhando, Deus diz, na terceira, o que é que Deus vai dizer? Não me importunes, não te ouvirei e não atenderei a sua oração. Não me importunes, para de estar pedindo por esse povo. O cativeiro virá e eu não os livrarei mais. Eu dei chance. Agora, quando você vai ver a leitura, principalmente nesse capítulo 18, Jeremias foi muito perseguido por conta dele pregar o cativeiro babilônico. Na verdade, qual o profeta da antiga aliança que não foi perseguido? Por que Deus levantava profeta, pastor? Porque existia o Pentateuco, a lei. Então Deus levantava profeta para entregar o recado. Se convertam, se arrependam. Deus não está gostando. O que foi que Deus fez hoje? Está vendo como é que Deus faz? Talvez as pessoas cheguem na igreja e vejam o irmão Edinaldo ali no seu cantinho, né? Mas Deus revelou o irmão Edinaldo. Diga para a igreja que ela está fria. Deus falou para o irmão Edinaldo que a igreja está fria. Então o profeta ele era levantado para denunciar o pecado. Nenhum profeta foi levantado para profetizar a bênção. Todos foram levantados para denunciar o pecado. Quando eles denunciavam o pecado, que havia arrependimento, então Deus usava eles para profetizar a bênção. Qual era a bênção? Então Deus se posicionava dizendo, como vocês se arrependeram, então agora eu vou livrar vocês deste mal. Caso contrário, permanecia já o destino ali. Então Jeremias foi assim. E entre... Presta atenção, menino. Começa logo de novo aí. Fica quieto. Então, aqui nesse capítulo 18, o que é que vai acontecer? Deus ele está falando ao povo através de Jeremias. Então o que é que Deus faz agora?
Deus poderia chegar para Jeremias e dizer assim: olha, Jeremias, diga para o povo, para a comunidade de Israel, cala a boca, diga para a comunidade de Israel que assim como o oleiro, não. Deus diz assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, lá eu vou falar com você, lá. Eu não quero falar com você aqui, eu quero falar com você lá. A mensagem que eu tenho para lhe entregar, eu só vou lhe entregar se você for à casa do oleiro. Jeremias se dispõe e vai. Quando ele chega, o texto revela que o oleiro está no exato momento em que ele pega o barro, que já foi bem amassado por ele, e coloca na roda. Essa roda era uma engenhoca, digamos assim, que era feita que o oleiro, ele rodava embaixo, tinha uma roda embaixo, e vinha, né, com uma espécie de eixo. Obrigado, irmão Edinaldo. E aí tinha a de cima, que era onde ele colocava o barro. E ele ia rodando embaixo com um pé, e em cima ele ia modelando e dando forma ao vaso. Então, quando Jeremias chega, está exatamente nesse momento, e ele fica lá observando o oleiro trabalhando aquele vaso. Mas o texto diz que o oleiro, ele começa a trabalhar o barro e começa a dar forma ao vaso. E quando esse barro toma forma de um vaso, bom, em outras traduções vão dizer que o vaso se quebra. Aqui na minha diz que estragou, ou seja, o oleiro estava trabalhando, mas o vaso se desfez. Ele caiu, ele saiu da mão do oleiro. E o que é que o oleiro faz? Aí ele vai começar todo o processo de novo. Vai amassar o barro, colocar o barro na roda de novo, começar a girar, e começa o trabalho de novo para dar forma ao vaso. Bom, para a gente entender a mensagem de Deus, era a mesma coisa que Deus queria que o povo de Israel fizesse. Porque como lá era o lugar onde oleiro era uma coisa muito fácil de se ver, em todo lugar tinha, né? Como se diz, em toda esquina tinha um oleiro, então o povo sabia muito bem como era que se fazia um vaso. Então Deus usa um sentido figurado para poder agregar a eles o entendimento. Veja que Deus, ele vai apelando, digamos assim, porque Deus está falando através do profeta de uma forma direta. O povo está ouvindo pelo ouvido e saindo pelo outro. Deus diz: não, eu vou considerar que eles não estão entendendo, então eu vou usar uma forma bem clara e bem simples, fácil deles entender. Deus leva o profeta à casa do oleiro. Então, se tratando de vaso de barro, eu e você fomos formados de quê? Do barro. Gênesis narra que Deus pegou o barro e formou um boneco lá. Um boneco sem vida, mas tinha uma forma, mas não tinha vida. E Deus dá vida àquele boneco e se torna alma vivente. O barro, ele deu, né? Deus deu uma vida ao barro, que somos nós, que são as pessoas. Então preste bem atenção para você entender. Então Deus pode fazer vaso de pedra? Pode. Deus pode fazer de pedra, de aço, de lama. Por que Deus ensinou o oleiro que o vaso ele tem que ser de barro, irmãos? Porque Deus, na sua onisciência, um dia iria precisar desse sentido figurativo para falar com seu povo. Às vezes nós não entendemos por que essa coisa é assim. Por que Deus fez assim? Porque Deus, na sua onisciência, sabe o propósito das coisas. Deus trabalha com propósito, Ele não trabalha aleatoriamente.
É a mesma coisa do homem, de Deus ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança. Para quê? Para o homem ser bonito? Para o homem? Não. Deus fez isso com propósito. Por quê? Porque ele teria que vir em forma de homem. E Deus não poderia tomar uma outra forma. Deus não viria como um macaco, como um touro, como um leão, como um bezerro. Não, ele tinha que vir como homem. E para ele poder se encarnar em uma forma humana, o homem tinha que trazer a sua imagem e a sua semelhança. Porque ele não pode tomar uma outra forma daquilo que ele é. Então o propósito é esse. Não era para o homem ser bonito, não é porque o homem é mais precioso do que o ouro de ouro. Não, o propósito de Deus ter dado ao homem imagem e semelhança é porque lá na frente ele sabia que seu filho deveria vir ao mundo. E ele não poderia tomar uma outra forma que viesse denegrir aquilo que verdadeiramente ele é na sua essência. Do mesmo jeito é o oleiro. Por que o oleiro entendeu que colocando uma roda embaixo, um eixo com outra em cima e fazendo daquele jeito ia fazer um vaso? Por que o oleiro descobriu que só aquele barro, né, que na verdade é uma argila, né, que é tirada das profundidades do solo, que serve para fazer aquele trabalho? Não é verdade? Porque Deus tinha propósito. Em tudo Deus tem propósito. Até o pão carioca que a gente come, Deus usou o pão como exemplo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então Deus vai trabalhando com aquilo que ele vai promovendo através da mente humana, e o homem fica se achando que ele que descobriu. Então vamos lá, se tratando de vaso, Deus poderia fazer um vaso de uma coisa bem consistente. Mas sabe por que Deus não usou uma coisa bem consistente? Porque ia simbolizar algo muito duro. Ia perder a essência daquilo que ele fez. Por que Deus não pegou algo também tão mole, tão frágil? Porque também ia fugir da essência. Então tem que ser o barro. Tem que ser o barro. Por quê? Porque o barro, ele tem todo o componente do solo juntamente com a água. Nós somos o quê? 70% do nosso corpo é o quê? Então nós somos barro e água. Então Deus, ele pega o exemplo, porque nós não deixamos de ser barro, de ser vaso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: olha, tem vaso de honra e vaso de desonra. É isso aí que tem muita gente se perdendo. Eu não vou me prolongar aqui. Mas o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, eu não sei explicar, porque eu não sou Deus, mas Deus fez vaso de honra que ele bota lá, que é precioso, que é valioso, e tem uns que não, bota qualquer coisa dentro e não tem valor. Aí não vamos se prolongar nisso aí não, que vai dar uma vigília hoje. Mas eu e você somos um vaso. Como é que está o vaso aí? Como diz os pentecostais, está emborcado? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. O vaso servia para quê? O de honra, para guardar coisas de valor. E o vaso de desonra, qualquer porcaria botava dentro. Essa era a diferença do vaso de honra para o vaso que não era de honra. Era o valor que havia dentro do vaso, não o vaso em si. Não, o vaso de honra, pastor, é porque era bonito, tinha as bordas de ouro. Não, era segundo o conteúdo. O vaso, pelo conteúdo que havia no vaso, ele era considerado um vaso de honra, um vaso de valor para o dono. Por quê? Porque ele colocava no vaso o que tinha valor. O que foi que Deus colocou no vaso? No vaso de barro que ele formou lá na terra, lá no Éden ainda, lá no início. Ele colocou o que há de mais valor em todos os lugares: a vida, o espírito de vida. Por isso que a condenação, a sentença, a punição para os seres humanos vai ser tão severa. Por quê?
pelo nível do que Deus colocou no homem, pela riqueza tão imensa que ele colocou no homem, e o homem está desprezando. Então isso vai acarretar o homem uma justiça, uma ira que será derramada sobre ele, por eles desprezar a maior riqueza de Deus, que é a vida. Quem está entendendo, diga amém. Então o oleiro, ele pegou novamente o barro e fez um vaso. Só que quando ele forma o vaso, ali não está nada concluído. Porque ele pega aquele vaso, ele leva para um lugar e ele coloca o vaso lá. E ele vai esperar aquele vaso, ele vai permanecer alguns dias ali, até toda a água que está naquele barro, ela ser evaporada para ele ficar mais durinho. Depois ele pega esse vaso para dar o retoque final, aí o vaso vai para onde? Vai para o forno, vai para o fogo, para poder realmente ter resistência. Muitas vezes, querido, Deus está nos moldando. E quando é que o vaso é moldado? É quando ele está na roda. É quando ele está na roda. E depois da roda, pastor, ele fica um tempinho desprezado ali. E depois daquilo, pastor, depois ele vai para o fogo. Quando ele sai do fogo, aí ele é analisado e está pronto para ser usado esse vaso. Fica consistente. Mas qualquer queda, o que é que acontece? Quebra. O vaso é algo que é consistente e ao mesmo tempo frágil. É igual a casca de um ovo. É ou não é? Quando a gente era mais garoto, né? Eu não, os meninos. O que era que a gente fazia aqui na rua, sabe? Colocava um ovo assim entre uma mão e outra, e pode botar toda a sua força, não tem ninguém que quebre. Ninguém quebra um ovo assim, ele de ponta a ponta, ninguém quebra. Agora, se você botar ele em qualquer outra posição, até aqui você quebra. Então o ovo, ele tem uma posição que ele fica com uma resistência que ninguém o quebra. Mas também tem formas que ele fica tão frágil que qualquer coisa quebra. Até de você mudar, vai mudar, bater aqui já racha, qualquer coisinha, é ou não é? É muito frágil. O vaso não é diferente. Ele tem a sua resistência, mas também tem a sua fragilidade. Nós, seres humanos, somos assim. Onde é que está a nossa resistência? É quando nós estamos em Deus. Nós somos resistentes. Por isso que Tiago vai dizer: sujeitem-se a Deus, resistam o diabo, ele fugirá. Então onde é que está a minha resistência? Na sujeição a Deus. Então o vaso, nós somos resistentes quando estamos em Deus. Saiu de Deus, somos frágeis, nos quebramos todinho. Quando é que o vaso é cheio? Quando ele tem Deus. Quando ele não tem Deus, aí ele não fica cheio, mas ele fica cheio de aranha, de besouro, de barata, de qualquer coisa lá por dentro. Porque o que há de mais valor para se colocar no vaso se chama Deus, a essência, o valor maior. Não sendo ele, a gente coloca qualquer outra coisa, mas a questão é que o vaso nunca estará cheio. Por quê? Porque não tem como enchê-lo. E muitas vezes o vasozinho já está trincado, já quebrou um pedaço e fica horrível o vaso emendado. Quer ver uma coisa feia? É quebrar um pedaço do vaso e tu pegar Superbone e botar o pedaço no lugar. Ô coisa feia. Porque o vaso, depois que quebra qualquer pedaço, se for na mão de um olheiro, ele vai esbagaçar ele todinho e virar pó de novo. E ali ele vai misturar com um novo barro e vai fazer outro, mas emendar ele não emenda.
Então, para a gente entender, querido, Deus não estava aqui falando algo tão longe, porque nós não deixamos de ser vaso. Só que nós temos que entender que nós somos vaso e que estamos sendo trabalhados. Por quê? Porque antes nós estávamos no mundo, estava nas trevas, andávamos segundo os nossos pensamentos, como diz o apóstolo Paulo, segundo as nossas paixões. Fomos chamados em Cristo para ser o quê? Uma nova criatura. Essa nova criatura, ela não é formada assim. Ela é formada no dia a dia, pela doutrina, pelo ensinamento da palavra. Então Deus vai moldando, vai fazendo um outro vaso, ou seja, uma outra pessoa, uma nova personalidade, um novo pensamento, um novo caráter, um novo coração. Tudo vai sendo moldado, vai sendo trabalhado. E para isso, Deus tem que botar na roda. Muitas vezes ficamos de canto e ficamos sem entender por que Deus me deixou no canto. Espera, daí tu ainda vai para o fogo ainda, para depois ser considerado um vaso que pode receber alguma coisa. E às vezes nós estamos rachados, estamos quebrados, e aí nós só queremos que Deus dê um jeitinho de nos emendar. Não queremos nos deixar ser trabalhados. Sabe o que é que está acontecendo na igreja? Sabe por que Deus falou nessa madrugada? Foi de madrugada, irmã Edinaldo? Que a igreja está fria? Porque não se deixa moldar. A comunidade de Israel estava do mesmo jeito. Não queria ser moldada. É tanto que Deus vai dizer para o profeta: agora Jeremias, vai e fala ao povo que assim como o olheiro trabalhou este vaso que você viu, porventura não posso eu fazer com a nação? Diga para o meu povo o seguinte, faça uma pergunta para o meu povo. Então qual é a pergunta? Deus vai perguntar para o seu povo o quê? Qual é a nação, o reino, que eu querendo abater, destruir? Qual é o reino, a nação, que eu querendo destruir? E essa nação venha se arrepender dos seus pecados. Porventura não vou eu mudar de ideia? Porventura eu não vou poupar essa nação? É claro que eu vou poupar. Porque o mal que eu iria fazer, não vou fazer mais. Mas se eu disser para uma nação, vou te erguer, vou te levantar e tu serás uma nação poderosa, todavia se essa nação começar a se rebelar contra mim, eu vou desistir do bem que iria fazer e vou trazer o mal sobre ela. Não caia nessa besteira de que tem muitos pregadores dizendo, estamos no tempo da graça. Deus não muda. Estamos no tempo da graça porque agora nós não precisamos de lei. Nós temos Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado. Essa é a diferença, mas o Deus que estava lá é o mesmo que está aqui. E Ele cobra do mesmo jeito. O que é que Ele vai dizer para as igrejas lá? João, diga para a igreja aí de Filadélfia que eu vou punir, vou corrigir, vou castigar, vou disciplinar. Todo aquele que eu amo, eu pego na orelha e bato mesmo, e bato forte. Ali é Deus revelando que é o mesmo Deus. Assim como eu fui com Israel, também serei com a igreja. Por isso que Jesus disse, olha, são muitos chamados e poucos escolhidos. Eu falei isso aqui domingo. Quando Jesus disse que o engano nesses últimos dias seria tão grande que até os eleitos correriam o risco de serem confundidos, de serem ludibriados. Qual é a expressão que Jesus usa? Eleitos. Ele não diz chamados, ele diz eleito. Porque aí já é uma categoria de pessoas eleitas. Eleito não precisa de eleição, precisa? O chamado precisa. Então, Deus está dizendo, se os eleitos correm risco, imagine, os chamados. Onde é que ficam os chamados? Agora eu faço que nem a Filó. Coitado. Coitado dos chamados. Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para uma eleição.
nós não estamos eleitos ainda. Por isso que Paulo vai dizer, olha, irmãos, eu espero que vocês não negligenciem tão grande salvação. O que é que ele está dizendo? Espero que vocês sejam eleitos no final. Porque se vocês negligenciarem, vocês serão reprovados. Porque quem elege não é o povo. Quem elege é Deus. E a sua eleição, não é que nem a eleição no Brasil que tem fraude. Ela é perfeita. Por quê? Porque ele conhece o coração do homem. Ele sabe verdadeiramente. Por isso que ele falou no tempo de Malaquias. Olha, Malaquias, fala para o meu povo que haverá um dia em que eles verão a diferença. Eu vou mostrar a diferença de quem me serve e de quem não me serve, de quem é meu e de quem não é. Eu vou mostrar essa diferença. Porque nem todo mundo, estão pensando que todo mundo é igual, é farinha do mesmo saco? Não. Não é farinha do mesmo saco. Pode ter vindo do mesmo barro, mas eu decidi eleger, e quem elege sou eu. Não é os anjos, não é o diabo, não é quem elege, sou eu. Eu é que sei quem deve ser eleito para estar no céu por toda a eternidade, para todo sempre. Eu é quem sei. Ninguém mais sabe. Então quem elege sou eu. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Jesus poderia também usar a expressão, aquele que perseverar até o fim, será eleito. Mas ele preferiu usar salvo. Então, Deus, ele pergunta ao povo. Qual é a pergunta de Deus, irmãos? Se uma nação que eu decidi destruir se arrepender, também eu me arrependo do mal que eu iria fazê-la. Mas uma nação que eu escolhi para levantar e ela começar a se rebelar contra mim, eu vou me arrepender do bem que eu disse que ia fazer e vou trazer o mal sobre ela. E foi isso que aconteceu com Israel. Por isso que eu falei aqui domingo passado e outras vezes, tem uma canção que diz que quem tem promessa não pode, mas não morre aquele que crê na promessa. A Bíblia diz o que? Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Ele creu na promessa, ele não ficou só ouvindo a promessa. Vai fazer uma grande nação, nossa, que privilégio meu. Olha, eu sou o espelho que reflete a imagem do... Ele creu. E esse crer na Bíblia, ele está ligado a uma submissão. Ele creu, ou seja, a partir daquele momento, ele andou debaixo da promessa, em obediência e submissão a quem fez a promessa. Não sendo, a promessa não vale de nada. Porque Israel estava cheio de promessa. E o que foi que aconteceu? Deus não fez as suas promessas na vida deles. Por quê? Porque, como ele diz aqui, o povo que eu escolhi se rebelou contra mim. Então, o bem que eu iria fazer, eu desisto de fazer. E vou lançar o mal sobre vocês. Quem é que lança o mal? Pastor, é o diabo. Não, é Deus. O diabo é só um agente do mal. O diabo é um executor. Quando eu peco, ou quando eu ando de forma que não agrada a Deus, eu estou dando legalidade ao diabo. E ele vai a Deus, porque diabo é acusador, ele vai a Deus pedir o direito de que lhe é dado. Ele está incorreto e eu posso entrar na vida dele ou na vida dela e vou acabar com ele. Vou acabar com ela, porque eles estão em desobediência. E falando de desobediência, eu sou o mestre do mal. E eu vou puni-los, porque ele sabe que Deus é justo. Então, enquanto aquela pessoa não se arrepender, Satanás, ele pinta e borda. Ele só não mata instantaneamente, porque a misericórdia de Deus está ali. O que é a misericórdia, pastor? Deus não permite que ele mate. Vou matar. Não, o que foi que ele disse? Se referindo a Jó?
Você vai tirar os filhos, você vai tirar a riqueza, você vai tocar ele com enfermidade, você pode fazer o que for, mas a vida dele não estou lhe dando permissão. Você não pode tocar nela. Então, queridos, se Satanás está agindo é porque há legalidade. Se há legalidade, ele vai agir. Por quê? Porque Deus é justo. Veja que Israel estava rebelde. O que foi que Deus fez? Não vou mais cumprir, não vou mais fazer aquilo que eu iria fazer de bom para vocês. Eu vou reter isso e vai vir o mal. Quando Deus diz, vou trazer o mal, o que é que Deus está dizendo? Satanás está aí para promover isso. Quem promove isso é ele. Então, eu deixo ele realizar. Porque isso é um ato de justiça, querido. Eu já disse aqui uma vez e vou falar de novo. O que é uma tentação? Uma tentação, ela está ligada a um pensamento. É tipo, Satanás, ele está querendo que eu faça aquilo que eu não tenho costume de fazer. Ou seja, Satanás está querendo me levar a que eu venha transgredir algo que Deus determinou sobre minha vida, para ele poder ter legalidade sobre mim. Então ele só vai tentar quem está dentro de obediência. Satanás não tenta quem está desobediente. O desobediente já está caído, ele não precisa ser tentado, ele já está em pecado, ele já está em transgressão, ele já está morrendo, já está morto no pecado. Ele não precisa de tentação. Tentação é para quem anda de forma reta. Então Satanás quer conduzi-lo ao erro. Estou desconcertado, eu estou sendo tentado. Tentado de quê? Já estou desconcertado. Quem está entendendo? Esse é o sentido da tentação. Jesus foi tentado? Foi. Ele não era pecador, ele não tinha pecado. Por que ele foi tentado? Exatamente porque ele não tinha pecado. Quem está entendendo? Está vendo como a Bíblia é simples de entender? Então veja que Deus, ele deixa bem claro uma coisa. Se vocês se arrependerem, Israel, ó comunidade de Israel, eu vou poupar vocês. Sabe o cativeiro que está esperando vocês? Eu vou tirar a mão e vou poupar vocês. Mas se vocês permanecerem nessa resistência, vocês querem resistir? Pois vamos ver quem é mais forte. É isso que Deus está dizendo. Vocês gostam de resistir? Pois vamos lá. Vamos ver onde é que a corda vai se arrebentar. Vamos ver quem é mais forte, que aguenta a pressão. Se é eu ou se é vocês? Vamos lá, vamos fazer o teste então. Jogou o povo para o cativeiro e o resto ficou morrendo lá na terra, tudo destruído. Nabucodonosor levou tudo. Destruiu o templo, destruiu o muro, destruiu as portas, levou todo o ouro, toda a riqueza, tudo, acabou com tudo. Vamos ver quem é que aguenta. Então, irmãos, que tolice é o crente querer medir forças com Deus. Pastor, não estou medindo força com Deus. Bom, talvez nós estejamos achando que nós não estamos. Mas se nós não estamos fazendo o que Deus quer, automaticamente nós estamos querendo uma queda de braço com Ele. Nós estamos dizendo assim, vem Deus, vamos ver aqui quem, se eu ganhar, eu continuo fazendo o que eu quero. Se tu ganhar, aí eu vou ter que aprender a fazer. Porque se Deus nos chamou para servi-lo, para ser fiel e para realizar a sua obra, então nós temos que nos colocar à sua disposição. E o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, Ele vai despejar. Caso contrário, em vez de vir bênção, o que é que vem? Não tem outra coisa. Deus só colocou duas coisas para o homem: bênção e maldição. Vida ou morte. Não tem uma terceira opção. Se tivesse, era bom. Senhor, o purgatório. Não tem. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno.
Então a nação é chamada o quê? A uma reconciliação, gente. Deus está chamando Israel para o último concerto. O último concerto. Senhor, perdoa o meu pecado. Se eu me arrepender de coração, o que é que acontece? Deus vai me restaurar. Mas se eu ouvir e não buscar em Deus misericórdia, o que é que vai acontecer? A palavra de Deus vai se cumprir. Fique de pé em nome de Jesus. Leve essa palavra no seu coração.